Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos dar continuidade do nosso guia de produtividade, né? Vou baixar aqui um pouquinho o som. E aí, tá fazendo exercício? Tá gostando? Me fala um pouquinho como é que está sendo essa jornada, né? A gente tem que entender uma coisa, que nossa vida é uma jornada. A partir do momento que você abre seu coração, entrega para o Senhor e aceita a transformação dentro de si, sempre vai haver desafios. Peraí, deixa eu desligar esse celular aqui. Chega a notificação aqui silencioso. Então, sempre vai haver desafio. Isso se chama uma jornada. É uma coisa que nunca vai terminar na nossa vida, porque mais à frente vai sempre ter um aprendizado. Então é bom a gente estar naquele propósito de uma verdadeira transformação dentro de nós. E esse propósito da nossa guia de produtividade é nós achar nossa verdadeira identidade em Cristo, saber quem realmente somos em Cristo. Então, vamos dar continuidade. Hoje é o nosso 26º dia. Então, está faltando agora só apenas 4 dias, né? Para terminar, que era 30 dias, né? 26, 78, não, 30. Então, contagem regressiva. São 4 dias para terminar o nosso guia de produtividade, a partir de hoje, né? Dia 26. E, gente, eu vou sempre continuar fazendo vídeo, colocando no YouTube. Se você sentir no seu coração algo diferente e sentir também de compartilhar, fica-se à vontade, né? Compartilhe com um amigo, um familiar, algum ente querido, né? Se inscreva no meu canal, deixa lá seu joinha, será bem-vindo e que Deus te abençoe grandemente, né? Ative a notificação se você quiser receber a notificação também quando chegar vídeos novos. Eu estou pesquisando direitinho para fazer um novo projeto, né? E será muito maravilhoso. Eu espero que você esteja comigo. Então vamos pegar nossa Bíblia e vamos dar continuidade à nossa leitura. No dia 25, recapitulando um pouco, né? Dia 25 a gente fez nossa leitura no capítulo 13 de João e fizemos nossa leitura do versículo 1 até o versículo 30. Agora vamos dar continuidade, vamos fazer nossa leitura do versículo 31 até o versículo 38. Então a gente termina, né, o capítulo 13. E vamos dar continuidade depois no próximo vídeo. Então, gente, a minha Bíblia já está aqui, aberta. Eu espero que você também esteja com a sua aí, com o seu caderninho para fazer as atividades, né? Quer de ler. Vamos, se você não providenciou, providencie seu caderninho para fazer atividade, que é muito bom. E praticar todos os dias, né? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nem todos os dias a gente vai estar disposta, aquele ânimo todo para fazer. Mas a gente tem que fazer, né? Porque você fazendo cada vez mais é que vem um aprendizado e vem verdadeiramente um resultado, né? Não é fácil. Dizer que é fácil, nada nessa vida é fácil. É sempre um desafio, como eu falei no início, né? É igual quando você começa a fazer academia. Se você nunca fez, um exercício físico também, se você nunca fez, com certeza você vai sentir dores muito fortes. Então, tem duas opções. Ou desistir ou continuar. Aí está no seu critério, o que você vai fazer, né? Porque tem uma frase que fala bem assim, a dor é a fraqueza indo embora. Então, a dor faz parte da nossa vida, não deixando a gente forte. Se a fraqueza indo embora, está deixando a gente forte, né? Faz parte da nossa vida. A gente sempre vai sentir dor. E muitas das dores é para aprendizado da nossa vida. Então, não desanime para fazer as atividades do dia a dia.
Não desanime para fazer exercício, né? Cuidar da sua alma, ter o seu momento com Cristo, né? Se você dedicar uma vez, você falar assim, vou acordar todos os dias cedo, ter um momento com Deus, vai chegar um momento que você vai ter bastante sono, sono mesmo, sabe? E você não vai, tipo, entender o porquê, né? Por isso que eu sempre falo, tem desafios. Eu lembro que eu era muito despertada na parte de 3 horas da manhã, sem despertador nenhum, eu sou realmente embora e orar, ter um momento com Deus. E às vezes a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Eu comecei a comentar com algumas pessoas e, gente, eu vou falar pra vocês, depois de um sono tão profundo que eu só conseguia levantar. Depois que amanheci o dia, né? 7 horas, 6h30. Chegou até dias de acordar 8 horas, que eu me admirei bastante, né? Porque eu acostumada a levantar todos os dias, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Eu falei assim, repreende isso em nome do Senhor Jesus, Senhor, me desperta. Porque a gente tem que pedir a Deus para Deus nos despertar e também a gente temos que ter fome e sede da palavra dele, né? Porque vai ser bem difícil você acordar cedo para dedicar a ele se você não tiver fome e sede. E é muito bom a gente sempre estar lendo, para que possamos ter essa sede. Vamos começar nossa leitura, que eu já conversei foi muito. Então, gente, o título fala sobre Jesus aprendiz que Pedro o negará, né? O que quer dizer? Jesus prevê que Pedro vai negar ele, né? E ele fala para Pedro. Então, vamos continuar nossa leitura. Você que está meio perdida aqui, que eu estou falando, assista o vídeo do dia 25, tá? O checklist certinho aí, ó. Você vai ver do dia 1º até dia 25. Você vai ver o dia 25, aí você vai entender o porquê eu estou falando desse título. Então, vamos lá. Depois que Judas saiu, Jesus disse-lhe, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora eu lhe digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus já estava dando uma despedida já para as pessoas. E muita gente com certeza não estava entendendo. Um novo mandamento lhes dou. Ame uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos. E se vocês amarem uns aos outros. Né? Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Né? Você vê que Pedro estava ali naquela emoção, naquele momento. E daria a vida por Jesus. Mas Jesus, conhecendo o íntimo, né? Jesus conhece nosso íntimo. Jesus sabe o nosso limite. Ele falou, não, Pedro, você não vai dar a vida por mim. Ele vai fazer uma pergunta, você dá a vida por mim? Então, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele viu a fraqueza dentro de si, de Pedro, né? Então, essa foi a nossa leitura. Como eu falei, a gente ia fazer nossa leitura do 31 até o 38, né? Mais adiante, a continuação dessa leitura, e é muito bom, né? Porque assim, a gente deixa tipo um spoiler, né? Se você realmente tem aquela sede da vontade de Deus, você vai querer assistir os próximos vídeos para saber o que foi que aconteceu. Como seria bom, acho que eu até falei aqui em um desses vídeos,
se a gente tivesse essa sede da palavra de Deus, assim como a gente tem sede de filme, de novela, né? Porque assim, como eu falei, que é tipo um spoiler. Você vai falar um versículo, um capítulo ali, depois tem continuação do que Jesus estava falando, do que aconteceu. E seria tão ótimo se as pessoas tivessem essa fome, essa sede de justiça, né? Como a gente tem por assistir uma série, porque série tem um capítulo, você quer saber o outro, o outro, o outro. Novela do mesmo jeito, é uma parte que segura a pessoa ali, você até se afasta espiritualmente daquela tela. E como seria bom se a gente se segurasse nem capítulo por capítulo, porque você, espiritualmente, você aumentava a sua intimidade com Deus, né? Porque tela em geral, que eu falo, televisão, celular, tablet, essas coisas, você querendo ou não, se você focar muito tempo ali, você vai se afastando de Deus, né? Tem gente que fala bem assim, ah, Deus esqueceu de mim. Ah, não, Deus está sempre ali. Agora a gente que se afastando dele, né? E quando você se juntar nessa tela aqui, essa bendita tela aqui, você se aproxima dele, você tem intimidade com ele. E o nosso ser espiritual se sensibiliza. Você pergunta a Deus, Deus, eu posso fazer isso e tudo? Ele corresponde às nossas perguntas. Ele corresponde às nossas orações. Ontem mesmo eu estava assim meditando em algumas coisas que eu pedi a Deus em oração e eu vi o cumprimento, né? E eu estava chorando. Engraçado que há muitos anos atrás tem um louvor que eu gostava de ouvir, que ele falava sobre choro de alegria. E um choro de alegria, como assim? Será que vai chegar esse dia? E ontem eu senti esse momento de chorar de alegria, né? Por eu ver tudo que eu tenho e ver Deus na minha vida, né? E ontem eu chorava assim, sabe? Cada lembrança. O quanto a gente temos que ser grato e o quanto a gente temos que ter um novo olhar. Porque eu já fui muito reclamona, sim. Eu reclamava de tudo. Para mim, Deus não estava na minha vida, estava na vida de fulano, de ciclano, né? Acontecia as coisas boas na vida das outras pessoas e na minha não. Mas isso aí é um novo olhar que nós temos que ter dentro de nós e ser mais grato. A partir do momento que comecei a agradecer mais a Deus e ter mais um novo olhar de gratidão, né? A palavra de Deus fala que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos se for mal, né? Você terá trevas. Imagina no seu corpo todo treva. E ontem eu chorava assim, Deus me dava bastante, fui orar, sabe? Como é bom você sentir a presença de Deus. Como é bom você enxergar Deus em tudo. E o Senhor, tudo que eu tenho hoje, eu sou grata a Ti. A gente temos que ser grato até pelos os livramentos que o Senhor dá a nós. Às vezes a gente nem vê e Deus nos livra de um acidente, de um assalto, né? De coisas ruins, né? Deus nos livra do mal olhado. Recentemente aconteceu algumas coisas aqui e eu e minha esposa a gente percebeu pessoas que são de perto mesmo, pessoas da família mesmo, que tipo não fica feliz, entendeu? Quando você tem uma conquista, é tipo uma energia ruim, parece que deseja o mal, você vê na cara da pessoa, porque quando a pessoa realmente quer seu bem, ela vai ficar feliz com suas conquistas. Quando a pessoa fica fechada, aquela cara de ódio, entendeu? A pessoa não quer seu bem. Então a gente temos que ter até um entendimento da gente perceber isso, quem está ao nosso redor, né? E ontem eu falando assim, ó Senhor, eu falei com tanta inocência, né? Alegria que eu estava assim, e eu vi que a pessoa ficou com ódio. E até falou essa palavra ódio. E eu, meu Deus, coloca, Senhor, um guarda na minha boca. Eu estava fazendo a leitura ontem no livro de Tiago e fala sobre a língua, né? Que nossa língua tem o poder da vida, tem o poder da morte. E na explicação, como eu falei que minha Bíblia é Bíblia de estudo, né?
fala sobre alguma explicação. E lá falava que Davi, ele pedia a Deus para Deus colocar um guarda na boca dele. E todos nós precisa disso também, pedir a Deus para Deus coloque um guarda, para a gente falar somente o necessário. Porque você está feliz, tão emocionado naquilo, que você abre a sua boca no meio de pessoas que não é para ouvir aquela obra sua, aquela conquista sua, entendeu? E eu vou logo repreendendo todo o espírito mal dessa casa, toda energia ruim que chega aqui, que cai por terra em nome de Jesus. E é muito bom a gente fazer essa oração na nossa casa. Então, gente, eu sei que eu li uma coisa e depois entrei em outras coisas, mas assim, o que a gente leu aqui, Jesus, ele conhece o nosso ser, né? Como eu falei, ele sabia verdadeiramente o que ia acontecer. Ele já estava despedindo das pessoas e falou que era pouco tempo que você estaria ali, estava tipo despedindo. E ele ensina um mandamento muito interessante, eu marquei. Um ensinamento muito interessante aqui no versículo 34, 35. Deixa eu marcar aqui. Agora já ficar já andando com o meu marcador. É porque essa Bíblia aqui eu não marquei tudo não vi todos os capítulos não. Na minha Bíblia mais velha é toda marcada. É o que ele nos ensina aqui no versículo 34. Um novo mandamento lhes dou. Ame-se uns aos outros. Como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, né? Olha o mandamento que ele deixou. Ele despediu, mas ele deixou um recado. Estava despedindo das pessoas, né? Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Então, todos nós somos discípulos de Deus se amamos uns aos outros. Né? O que ele está ensinando a gente a fazer, amar um ao outro. A gente torna discípulo dele. Né? A gente não podemos focar só naqueles 12 discípulos. Naquele momento que Jesus formou aqueles 12, foi um exemplo que ele está dando para nós. Nós também nos podemos formar mais discípulos, né? Nós somos discípulos de Cristo se fazemos a vontade dele. Ele fala aqui, ó, você pode ser meu discípulo, mas se você amar o outro, né? E às vezes o amar o outro não é amar só com palavras. Ah, eu te amo. E o coração, tá amando? Né? A gente tem que amar de coração, nas nossas ações. Jesus falou bem assim, qualquer um que fizeres de um dos meus pequenininhos, a mim me fizeste. Então, quando você fazer o bem para o seu próximo, você está fazendo o bem para Jesus. E o próximo que a gente fala, não é o próximo ali, seu filho, seu esposo, não. É o estranho também. Né? Você vê uma pessoa ali, tropeçou, quebrou a perna, se você puder ajudar, ali, limpar ali aquela ferida, estão levando no hospital. Uma pessoa ali está morrendo de frio, nessa época que está muito frio, né? Pega um cobertorzinho, leva para aquela pessoa. Então, é a caridade. Caridade é o amor, é isso que ele está nos ensinando. Ele está despedindo das pessoas. Mas ele está dando um mandamento muito interessante, que é o amar, né? Lá em 13 de Coríntios, ele fala que não adianta você entregar seu corpo, não adianta você... Coríntios, deixa eu ver aqui, 13 de Coríntios. 1 Coríntios. Coríntios tem 1 e 2. Tá nem lembrado disso. Eita, gente. Ele dá um mandamento muito bonito. Ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha um dom da profecia e saiba todos os mistérios, todos os conhecimentos, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. A fé do tamanho do... Imagina, uma
fé é capaz de mover uma montanha. Se você não tiver amor, você não é nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me salvará. Mas não teria, né? Não tenho. O amor, ele é paciente, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, né? Não se orgulha. Lembra que eu falei da inveja? Né? Que a pessoa realmente lhe ama, ele não inveja. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente e não guarda rancor. Aí muita gente pode falar assim, então não é fácil, que nós somos carne, não se ira. É justamente isso que nós temos que aproximar de Deus, para que possamos ter acessibilidade dentro de si. Quando nós temos acessibilidade, a gente não se ira, a gente tem aquela doçura, aquela paz, para saber explicar. Mas as pessoas querendo nos atingir, a gente já vai, e não pagar com a mesma moeda, né? A gente já vai falar com sabedoria. O amor não se alega com injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? Olha a passagem muito interessante do amor. O que Jesus nos deixou para a gente fazer? Amar. Sofrer, crer e suportar. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Essa parte é muito interessante na parte de menino. Jesus fala na parte do amadurecimento. Quando você não tem um amadurecimento espiritual, você age como um menino. Né? Você pode ter 50 anos, 60 anos, você vai agir como um menino. Por isso que é muito bom a gente ter um amadurecimento espiritual para a gente saber lidar, para a gente saber se comportar, independente da idade. Né? Quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Né? É que fala homem, mas no sentido oposto, o homem é a mulher. Né? Quando você amadurece, você para com essas coisas de menino. Agora, pois, vemos que é apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora o conheço em parte, e então o conhecerei plenamente, da mesma forma como plenamente conhecido. Assim permanece agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior delas, porém, é o amor. Né? Você pode ter a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor. Então não adianta. Né? E o mandamento que Jesus nos dá é amar os outros. Né? E Simão, ouvindo isso, pegou e falou que não ia deixar Jesus. Né? E quando Jesus mostra a fragilidade dentro do ser dele, que ele estava pela emoção ali naquele momento. Pedro não sabia aquela fraqueza, mas Jesus já sabia dentro de si. Então não adianta a gente também confiar sempre nisso, né? Nós temos que confiar em Deus, ter aquela certeza nele. Mesmo ele conhecendo nossa fraqueza, ele não vai deixar a gente só não. Então, vamos permanecer no amor de Cristo. Aqui tem uma parte bem interessante, né? Falando sobre invista no amor. Como eu falei, né, que a minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, ele sempre explica o capítulo. E o capítulo que nós começamos de ler, vamos meditar um pouquinho? O amor é o tema principal da sua vida? Uma pergunta. Né? Se não é, você precisa mudar. Em geral, desperdiçarmos tempo procurando coisas que achamos que são importantes, mas não têm a mais absoluta importância para Deus. Fiz isso durante muito tempo. Tentei construir um ministério mundial. Tentei me transformar e transformar meu marido e os meus filhos. Tentei
prosperar e ter sucesso. Tentei muitas coisas, mas ignorei a única coisa que Jesus nos disse ser importante. Não se especialize naquilo que Deus considera ser um pouco valor. Em outras palavras, não desperdice o seu tempo e seus esforços em coisas que não têm valor duradouro e que nada acrescenta o reino de Deus. Todos nós deveríamos fazer um levantamento regular e sincero da nossa caminhada em amor. Você estuda o amor? Pergunta. Você anda intencionalmente em amor? Você, ao menos, sabe o que é amor? Ele certamente é o mais do que a teoria ou oratória. A Bíblia diz que o amor é visto no nosso comportamento de uns para com os outros. É pelo o nosso amor que o mundo saberá que somos discípulos de Jesus. O mundo não ficará impressionado com nenhuma outra coisa, senão em ver a parceria sólida do amor entre os cristãos. Isto os impressionará porque é algo raramente visto e impossível de se manter sua presença em Jesus Cristo. Falar é fácil, mas o mundo precisa ver a ação. Deus é amor. Então, quando as pessoas veem o verdadeiro amor, eles veem Deus. O amor pode ser descrito de uma forma muito eloquente, mas escrito que o verdadeiro poder do amor é visto no modo que tratamos os nossos semelhantes. Somos pacientes, gentios, humildes, prontos a acreditar no melhor de todo o tempo. Não nos sentimos facilmente provocados nem ofendidos e estamos prontos a deixar os nossos direitos de lado pelos outros? Estamos prontos a perdoar rapidamente e com frequência e não guardamos memórias do mal que fazemos? Suportaremos tudo sem esmorecer e toleraremos as imperfeições com os mais fracos? Amar significa ter disposição para fazer todas essas coisas. Amar é um esforço e ele sempre nos custa alguma coisa. A maioria das pessoas hoje está procurando a estrada mais fácil, mas essa é a estrada que leva à destruição. Eu encorajo a pegar o caminho estreito, aquele onde viaje as pessoas que estão dispostas a tratar os outros da mesma forma como elas querem ser tratadas, né? Se você prestar bem atenção no início, eu nem tinha visto essa parte aqui da explicação, eu falei sobre isso, né? Porque a nossa vida é um desafio, nada é fácil. E aqui falando justamente sobre isso. A parte do amor, de amar o próximo. Não é fácil, mas é possível. Com Deus tudo é possível, porque Ele é o amor. Então nós temos que se apegar a Ele, o verdadeiro amor. Então, gente, essa foi a nossa leitura. Foi uma leitura pequena, mas que surgiu várias coisas para falar, né? Uma parte muito importante, a parte de amar, né? E amar o próximo, ser teador do próximo, né? Nas minhas orações eu sempre peço a Deus, Senhor, me ensina a ter compaixão. A gente não pode ter dó. A gente não pode ter dó. Quando você tem dó da pessoa, você vai sempre ficar imaginando aquilo e você não tem como ajudar. A partir do momento que você tem compaixão, você pode ajudar até em uma oração por aquela pessoa. Mesmo aquela pessoa não sabendo, mas você está tendo compaixão, né? Jesus, ele não teve dó de ninguém, mas Jesus teve compaixão. Quando aquela mulher tinha pecado, que todo mundo queria tirar a pedra dela, né? Jesus começou a riscar lá no chão, né? Tem até um vídeo falando sobre isso. E Jesus falou somente uma frase, né? Quem não tinha pecado quer tirar essa primeira pedra. E todo mundo jogou suas pedrinhas no chão e caiu fora. Então Jesus teve compaixão daquela mulher. Falou assim, cadê esses acusadores? Não tem nenhum, Senhor. Então, Jesus sempre tinha compaixão daqueles que realmente pecaram.
Mas ele teve compaixão e sempre falava, vai e não peque mais. E ele tem compaixão por você também, né? Vamos pedir ao Senhor para a gente ter compaixão pelo próximo, né? Sentir a dor do outro, porque não é fácil. É bem fácil você julgar, né? Como aqui fala também, que as pessoas querem as coisas muito fácil e ir pelo caminho largo. Mas nós temos que ir pelo caminho estreito, porque isso vai ser uma parte de uma aprendizagem da nossa vida. Então, gente, foi isso, né? O nosso dia. Vai ficar um pouquinho longo, mas eu espero que você ouça com atenção, com o coração aberto, né? Para que possa sentir o que Deus quer lhe trazer, para que a gente venha ter uma verdadeiramente transformação dentro de nós. Então, gente, foi isso. Vamos agradecer ao Senhor. Soberano Deus. Não, meu Deus do céu. A gente sempre agradece no final. Tem um exercício. Eu me empolguei tudo aqui, mas eu lembrei do exercício. Vamos falar do exercício logo? A gente já agradeça e encerra. Tudo bem? Reflexão do dia. O novo mandamento. Amar. Como você pode demonstrar mais amor hoje? Pergunta. Como você pode demonstrar mais amor hoje? Cuidando do corpo. Realize uma atividade física hoje. Escolha algo que te mova e que te fortaleça. Cuidando da alma. Profetizando sobre a sua vida. Escolha uma área desafiadora e escreva uma nova narrativa para ela. Você vai escolher uma área da sua vida que está um desafio, né? Que aos seus olhos é impossível. E você vai dar uma nova versão, uma nova narrativa, que vai realmente acontecer aquilo que você está profetizando. Checklist do dia. Ler a palavra, cuidar do meu corpo, cuidar da minha alma. Então, gente, isso aí tudo vai estar abaixo do vídeo, né? Eu boto sempre lá, se você quiser fazer atividade no caderninho, e embaixo das anotações. Então, foi isso, né? Vamos aguardar para o nosso dia 27 e agradecer a Deus agora. Pai bendito e amado, mais uma vez, Senhor, estamos aqui em ato de oração, de aprendizagem e de agradecimento, Pai, para te agradecer pelo teu poder, pela tua graça e pela tua gloriosa palavra, presença também, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós temos aprendido sobre o seu ensinamento, Jesus, que é para amar o próximo. Nos ensina, Senhor, a amar o próximo, de verdade, de coração, Senhor. Nos ensina a gente a ter compaixão. Nos guia pelo teu Santo Espírito, Pai. Refrigera a nossa alma, guia nossa mente às águas tranquilas, vem a nosso encontro. Ó Deus, tira a venda dos nossos olhos, vai nos sentir a tua presença, o teu amor, Senhor, o teu cuidado, para que possamos ser mais gratos a Ti. Ó Deus bendito e justo, nos guia, Senhor, sensibiliza nosso Espírito Santo, Senhor, nos traz consciência, vem a nosso encontro com caridade. Abençoa aqueles que estão passando por um momento difícil, Deus. Toca no coração, Senhor, daqueles que estão te clamando neste momento. Olha para um lado, para o outro, não vê saída, mas a saída está em Ti, Jesus. Abre o coração dessas pessoas para que possam sentir, Senhor, o verdadeiro amor que é em Ti. Porque Tua palavra diz, Senhor, que o amor lança fora todo medo. Então, Senhor, se nós estamos tendo esse espírito de medo, nós não estamos amando a Ti como devemos. Bendita Teu nome, nos ajuda, Senhor, nos ensina, pelo nosso encontro por caridade. Por tudo te agradecemos. Amém. Amém, gente? Então, fica aguardando. Até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.